Meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introduções e Esboços aos Livros da Bíblia e hoje com o livro de Neemias. Pedimos aos irmãos que continuem nos apoiando nesse trabalho, curtindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, para que quando a gente postar o próximo vídeo você já seja avisado de antemão e assim esteja acompanhando toda a nossa programação. Vamos para as informações essenciais. Propósito. Neemias é o último dos livros históricos do Antigo Testamento. Ele registra a história do terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro, contando como os muros da cidade foram reconstruídos e as pessoas renovadas em sua fé. O autor, a maior parte do livro foi escrita na primeira pessoa, sugerindo Neemias como autor. Ele provavelmente escreveu o livro tendo Esdras como editor. A data, aproximadamente 445 a 432 a.C. O panorama: Zorobabel liderou o primeiro retorno a Jerusalém em 538 a.C. Em Esdras 458, Esdras liderou o segundo retorno. Finalmente, em 445, Neemias retornou com o terceiro grupo de exilados para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Versículos chaves é o versículo 15 e 16 do capítulo 6, que diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Pessoas chaves do livro: Neemias, Esdras, Sambalate e Tobias. Lugar-chave: Jerusalém. Característica: o livro mostra o cumprimento das profecias de Zacarias e Daniel sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus sempre falou através dos profetas o que havia de fazer com o povo de Israel, seja pela obediência deles ou pela desobediência. Deus é fiel. Meu irmão, não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus, apesar de ser amor, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é soberano. Portanto, nossos atos e obras sejam diante dele agradáveis, de maneira que haja em nós esforço para andar nos seus caminhos e obedecer a sua palavra, e assim estarmos debaixo das suas promessas. Muito bem, vamos para a introdução ao livro. O que esta igreja está precisando não acredito em nossos governantes. Se estivesse no lugar deles, Nossas escolas estão realmente ruins. Alguém precisa fazer alguma coisa. Reclamações, queixas, porta-vozes do caos e retranqueiros são abundantes no mundo. É muito fácil analisar, examinar e falar sobre os problemas da sociedade moderna. Porém, o que realmente precisamos é de pessoas corajosas que não apenas discutam a situação,
mas que tomem alguma atitude e façam alguma coisa. Neemias viu o problema e ficou aflito. Em vez de reclamar ou revolver-se em autopiedade e desgosto, ele tomou uma atitude. E que atitude foi a de Neemias? Neemias sabia que Deus o estava convocando para motivar os judeus a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, assim deixou sua posição de responsabilidade no governo persa para fazer a vontade do Senhor. Neemias sabia que Deus poderia usar seus talentos para realizar aquela obra. Desde a sua chegada a Jerusalém, todos reconheceram que ele estava no comando. Ele organizou, gerenciou, supervisionou, encorajou, enfrentou oposição, injustiças e prosseguiu até que os muros fossem reconstruídos. Neemias foi um homem de ação. Glória a Deus. No início dessa história, Neemias conversa com seus amigos judeus, os quais lhe dizem que os muros e portões de Jerusalém estavam destruídos. Então, estas eram notícias perturbadoras e a reconstrução desses muros tornou-se o objetivo principal de Neemias. No momento propício, Neemias pediu ao rei Artaxerxes permissão para ir a Jerusalém e reconstruir seus muros derribados. O rei consentiu. Levando consigo cartas reais, Neemias viajou para Jerusalém. Ele organizou as pessoas em grupos e lhes designou setores específicos do muro. Capítulo 3. Entretanto, o projeto de construção enfrentou ferrenha oposição. Sanbalate, Tobias e outros tentaram deter o projeto, insultando, ridicularizando, ameaçando e sabotando. Alguns dos trabalhadores temeram, outros se cansaram. Em cada caso, Neemias empregou uma estratégia para frustrar os inimigos. Oração, encorajamento, serviço de guarda e consolidação, capítulo 4. Mas um problema diferente surgiu internamente. Os judeus ricos estavam explorando a difícil situação dos seus trabalhadores camponeses. Ao ouvir sobre esta opressão e ganância, Neemias enfrentou face a face aqueles que extorquiam os outros, capítulo 5. Depois disso, com os muros quase concluídos, Sanbalates, Tobias e seus comparsas tentaram deter Neemias mais uma vez. Mas Neemias permaneceu firme e a reconstrução dos muros foi finalizada em 52 dias. Que tremendo monumento ao amor e à fidelidade de Deus. Tanto os inimigos quanto os amigos sabiam que Deus os havia ajudado. Capítulo 6. Após a reconstrução dos muros, Neemias continuou a organizar o povo, registrando e acolhendo e escolhendo guardas para as portas, levitas e outros oficiais. Capítulo 7. Esdras conduziu a cidade em adoração e instrução bíblica. Capítulo 8 e 9. Isto propiciou a reafirmação da fé e o reavivamento espiritual à medida que as pessoas prometeram servir fielmente a Deus. Capítulos 10 e 11. O livro de Neemias conclui com uma lista de clãs e líderes com a dedicação do novo muro de Jerusalém e a purificação da terra em relação ao pecado, capítulos 12 e 13. Ao ler este livro, observe Neemias em ação e decida ser uma pessoa em quem Deus possa confiar
para agir em nome dele neste mundo. Todas as vezes que Deus levanta alguém para fazer a sua obra com fidelidade, com sinceridade, com obediência e temor, não tem jeito. Se levantam aqueles que não têm compromisso, se levantam aqueles que não ajudam, que não fazem nada para se opor e colocar dificuldades para que o trabalho seja feito. Porém, aqueles que estão decididos a fazer a vontade do Senhor, eles permanecem firmes, perseveram, e o Senhor lhes dá a condição e a capacidade de realizar a obra que Ele tem como propósito para ser feita. Deus abençoe o seu coração quando você vê essa introdução desse livro. Com certeza você vai se maravilhar e ver que Deus é fiel, e aqueles que se colocam à sua disposição com o desejo ardente no coração de fazerem a sua obra, são por Ele ajudados, são por Ele guardados, são por Ele protegidos e fortalecidos para que o propósito dele se cumpra na vida de cada um. Vamos agora para o esboço do livro, que está dividido em 2 pontos. O primeiro ponto é a reconstrução dos muros e está dividido em 2 subpontos. Primeiro subponto, Neemias volta a Jerusalém, e o segundo subponto, Neemias lidera o povo. O comentário: a vida de Neemias é um exemplo de liderança e organização. Ele desistiu de uma rica e confortável posição na Pérsia, retornou à arruinada terra de seus ancestrais, reuniu e incentivou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, e ao enfrentar a oposição, ele tomou medidas sábias de defesa para cuidar do povo e manter o andamento do projeto. Para realizarmos mais pelo reino de Deus, precisamos orar, perseverar e nos dedicarmos sacrificialmente, como fez Neemias. O segundo ponto do esboço está dividido em 2 subpontos e tem como tema Reformando o Povo. Capítulo 7, verso 73, até o capítulo 13, verso 31. E os subpontos: o primeiro subponto, Esdra renova a aliança, e o segundo subponto, Neemias estabelece diretrizes. Após a reconstrução dos muros, Esdras leu a lei para o povo, o que produziu o arrependimento da nação. Neemias e Esdras eram pessoas muito diferentes. Todavia, Deus usou ambos para liderar o povo israelita. Lembre-se de que, mesmo sendo diferente da maioria das pessoas, existe um lugar para você na obra de Deus. Deus usa cada pessoa de maneira única para realizar os seus propósitos. Portanto, não pense que você pode ficar de fora. Você é especial para Deus, e Deus tem um propósito na sua vida, em sua obra. O esboço está dividido em 5 megatemas, 5 pontos. O tema está dividido em 5 pontos. O tema do esboço: visão, oração, liderança, problemas, arrependimento e reavivamento. Primeiro ponto, visão. Embora os judeus tenham concluído o templo em 515 a.C., os muros da cidade permaneceram em ruínas durante os 70 anos seguintes. Estes muros representavam o poder, a proteção e a beleza da cidade de Jerusalém. Eram também essenciais para a proteção do templo contra os ataques e para assegurar a continuidade da adoração. Deus colocou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros, dando-lhes a visão do trabalho. E a importância disso?
Teria Deus uma visão para nós? Existem muros que precisamos reconstruir hoje em dia? Já pensou? Deus ainda quer que o seu povo permaneça unido e treinado para realizar a sua obra. Ao reconhecermos as profundas necessidades do nosso mundo, Deus pode nos dar a visão e o desejo de realizar esta construção. Com tal visão, podemos mobilizar pessoas para intercederem e organizar um plano de ação. E hoje, nós, eu e você, no local onde Deus nos tem estabelecido, o que nós estamos fazendo para que a obra dele seja realizada? Pense, reflita e faça como Neemias, né? Que é o melhor a se fazer. O segundo ponto é a oração. Tanto Neemias como Esdras responderam aos problemas com orações. Quando Neemias deu início ao seu trabalho, ele reconheceu o problema, orou imediatamente e então agiu. É importante saber que a oração ainda é a maior força de Deus para a solução dos problemas em nossos dias. Tem princípios que não mudam. A oração e a ação andando lado a lado, através da oração, Deus conduz a nossa preparação, a equipe de trabalho e os diligentes esforços para a realização da sua vontade. Imagine um crente que não gosta de participar de trabalho de oração. Qual é o propósito dele em relação a Deus e a sua obra? O que ele pensa? O que passa pela sua mente e pelo seu coração em relação à obra de Deus? Em relação ao seu compromisso com Deus e com a sua palavra? É uma necessidade de todos nós de orar. E há momentos que essa necessidade ela aumenta muito mais ainda. De acordo com as circunstâncias, às vezes a necessidade de orar ela é muito maior e é necessário que a gente responda a esse momento de necessidade, tanto em nossas vidas como na obra do Senhor. Reflita. O terceiro ponto é a liderança. Neemias demonstrou uma excelente capacidade de liderança. Ele estava espiritualmente pronto para atender o chamado de Deus. Utilizou um cuidadoso planejamento, uma equipe de trabalho, solução de problemas e coragem para realizar a obra. Embora tendo uma grande fé, ele nunca evitou o trabalho extra necessário para se obter uma boa liderança. É importante saber que ser um líder de Deus não é apenas obter reconhecimento, ocupar uma posição ou ser o chefe. Esta incumbência envolve um necessário planejamento, trabalho árduo, coragem e perseverança. As expectativas positivas nunca podem ser um substituto para a realização dos trabalhos difíceis. E para que possamos liderar as pessoas é necessário que ouçamos a orientação que Deus tem para a nossa vida. Não é fácil liderar. Sempre há no meio daqueles liderados pessoas que, além de não quererem cooperar, ainda se opõem. Isso sempre tem ocorrido em todos os tempos, porém, o líder nunca deve desanimar, desfalecer, mas ele deve permanecer perseverante, confiante, buscar a Deus em oração e esperar receber de Deus as orientações corretas para que ele possa dar andamento à obra do Senhor. O quarto ponto são os problemas. Após o início do trabalho, Neemias enfrentou desdém, difamação e ameaça dos seus inimigos, bem como experimentou medo, conflitos e a falta de coragem dos seus próprios obreiros. Embora estes problemas fossem difíceis de resolver,
não impediram que Neemias finalizasse a obra. É importante saber que quando as dificuldades nos atingem, surge a tendência ao conflito e a falta de coragem e de ânimo. Precisamos reconhecer que não existem vitórias sem lutas. Quando surgem os problemas, precisamos enfrentá-los com coragem e nos esforçarmos para concluir a obra de Deus. Como Neemias, todos nós que desejamos fazer algo para a obra do Senhor, enfrentamos dificuldades. Somos muitas das vezes difamados, ameaçados, conflitados e às vezes enfrentamos dificuldade até mesmo com aqueles com quem contamos para nos ajudar. Mas Deus é fiel e se permanecermos perseverantes e fiéis em sua presença e buscarmos a sua face em oração, com certeza Deus tem a resposta e com certeza Ele nos dará uma direção. O último ponto foi o arrependimento e o reavivamento da nação. Embora Deus os tenha habilitado para a reconstrução dos muros, o trabalho não estaria completo até que o povo reconstruísse também sua vida espiritual. Esdras instruiu o povo segundo a palavra de Deus. Ao ouvirem, reconheceram o pecado em suas vidas, admitiram-no e agiram para removê-lo. É importante saber que reconhecer e admitir o pecado não é o suficiente. O reavivamento precisa resultar em mudanças ou torna-se apenas uma expressão de entusiasmo. Deus não quer nada pela metade. Não devemos apenas remover o pecado da nossa vida. Precisamos também pedir que Deus esteja no centro de tudo o que realizamos. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer nossas falhas. Mas somente reconhecer o pecado não é o suficiente. É necessário que haja um arrependimento sincero e um desejo de mudar. E com esse sentimento, tomar a atitude correta, se voltando para o Senhor de todo o coração e abraçando o propósito dele para a nossa vida. Essa é a nossa reflexão da introdução e o esboço ao livro de Neemias. Medite, reflita. Estamos com este trabalho desde Gênesis e vamos, se Deus permitir, até Apocalipse, cada livro com a sua introdução e com o seu esboço, trazendo uma pequena reflexão do que o livro traz para ensinamento, para reflexão, para treinamento e para que a gente possa aprender cada dia mais a viver melhor para Deus. Porque vivendo para Deus, teremos com certeza a ajuda dele em todas as direções e seremos grandemente abençoados. Que Deus abençoe o seu coração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, incentive outras pessoas a fazer o mesmo. Deixe seu joinha, ative aquele sininho que tem lá no canal, que é para quando a gente colocar outro vídeo, você já ter ali em mãos e assim estar sempre por dentro de cada vídeo que a gente postar aqui. Deus abençoe grandemente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia e por mais uma oportunidade de podermos estar cooperando com o trabalho da obra do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos inspira, dá-nos visão, de maneira que a gente possa colaborar com a Tua obra enquanto vivemos aqui. Dá-nos fé, enche nosso coração de fé, de ânimo e de força. Abençoa nossas vidas, a vida de cada um dos nossos irmãos que veem, que compartilham esses vídeos,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.